Olá a todos, aqui é o Flávio Crozara e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa nova proposta que foi feita pelo governo federal e que foi aprovada essa semana pela Câmara de Deputados, que antecipa os tributos sobre fundos exclusivos e investimentos offshore. O governo federal conseguiu vencer a primeira batalha na criação desse novo tributo que antecipa o imposto de renda sobre as operações feitas em fundos com menos de 50 cotistas, chamados de fundos exclusivos, e empresas sediadas fora do Brasil, as chamadas offshore. Não é o primeiro governo que tenta esse tipo de instrumento para poder antecipar os impostos dessas estruturas, e todos os últimos 4 governos tentaram isso, mas nenhum deles conseguiu ir tão longe quanto o atual. Nos casos anteriores, as propostas morreram antes mesmo de ser aprovada na primeira casa, na Câmara dos Deputados. Essa semana, coincidentemente, no mesmo dia em que o presidente Lula demitiu Rita Serrano da presidência da Caixa Econômica Federal e colocou a pessoa que era indicada por Arthur Lira para poder presidir a Caixa, a votação dessa matéria, que estava encalhada há mais de um mês, entrou em pauta e foi aprovado pela Câmara de Deputados com aproximadamente 2/3 dos votos da casa a favor. Ainda falta a votação de alguns destaques e o texto sofreu alguns ajustes, mas o tema principal foi aprovado e segue para o Senado para poder fazer avaliação e votação. Mas a grande pergunta que fica é o que isso pode mudar de fato daqui para frente? Qual que é a diferença que isso pode fazer para você ou para outras pessoas que tenham algum tipo de investimento fora do Brasil ou em fundos exclusivos? O que isso de fato muda para todo mundo? Eu vou tentar trazer aqui alguns dos principais pontos que foram alterados ou que foram mantidos e que podem afetar o seu bolso de alguma forma. Falando primeiramente de fundo fechado no Brasil, o que foi aprovado até agora diz o seguinte: FIP, FIA e FDIC, os fundos de participação de ações e de direito creditório, continuam sendo tributados à alíquota de 15% e não têm come-cotas, desde que cumpram alguns requisitos. Os principais requisitos para a FDIC são estar enquadrado como entidade de investimento e ter no mínimo 67% da carteira de investimentos em direitos creditórios. Para a FIA e FIP, os requisitos não foram alterados e, caso alguns desses fundos descumpram esses requisitos, será cobrado come-cotas de tributação, mas, de qualquer forma, sempre com alíquota de 15%, como já acontece hoje. No caso de FIP, o resultado das reavaliações de empresas controladas ou coligadas não será computada na base de cálculo do imposto, o que é bastante razoável. Somente será devido o imposto se for realizado o lucro da venda dessas posições e distribuído aos cotistas do FIP. Isso resolve um grande problema que tinha, que era ter liquidez de fato para poder fazer o pagamento do imposto devido e torna essa operação mais justa um pouco. No caso de fusão, cisão, incorporação ou transformação de fundo, passa a ser tributado a partir de 2024, início de 2024, levando em consideração a diferença entre o valor patrimonial desse novo fundo e o custo de aquisição. Porém, nos casos que os eventos envolverem fundos de mesmo regime de tributação, o imposto de renda não será devido, o que é bastante justificável, que é mais ou menos trocar 6 por meia dúzia e ainda ter algum tipo de tributação. Nos casos específicos de FII, FIAGRO, FIEE, FIPE e outros fundos que têm hoje isenção tributária dos rendimentos na distribuição para pessoa física, mantém-se exatamente da mesma forma. A única alteração que teve em relação a essas regras, a regra desses fundos, foi em relação à quantidade de cotistas. Até agora, necessário no mínimo 50 cotistas, a partir de agora, no mínimo 100 cotistas, o que deve afetar muito pouco, talvez nada, em relação aos fundos que já existem aí.
Os outros fundos de liquidez, com menos de 50 cotistas, mesmo que sejam classificados como fundo fechado, serão tributados com antecipação de alíquota de imposto de renda via Comicotas, com apenas 2 alíquotas, 20% para curto prazo, 15% para longo prazo. E como esse tipo de estrutura é sempre montado para longo prazo, a gente já pode considerar como 15% o imposto de regra. Na nossa avaliação, o formato votado até agora traz sim uma perda de uma das vantagens do fundo exclusivo, mas como sempre dissemos, as 3 principais vantagens desse tipo de estrutura continuam mantidas, que são: primeiro, a proteção sobre o patrimônio; segundo, a parte de sucessão; e terceiro ponto, que é a gestão profissional dos recursos. Isso tudo continua da mesma forma. E é bom lembrar que as vantagens tributárias continuam ainda sendo relevantes e a gente pode destacar 2 vantagens importantes que continuaram. Primeiro, o imposto de renda sobre ganho de capital no Brasil vai de 15% a 22,5% para a pessoa física e pode chegar a 34% na pessoa jurídica. Como fundo exclusivo, normalmente ele é montado para uma operação de patrimônio mais vultuoso, uma parte importante das alienações de patrimônio vão acontecer com a tributação no teto, 22,5% para a pessoa física ou 34% para a PJ. Quando levamos em consideração que esses fundos agora são fundos de longo prazo e que vão ser tributados agora numa alíquota de 15%, nós estamos falando aí de uma economia de algo entre 7,5% e 19% do total do tributo devido e de forma definitiva. Ou seja, até agora era simplesmente uma postergação tributária e agora vai ficar definitivo. Outra grande vantagem, e que é importante nesse tipo de operação de fundo, é a compensação tributária entre tipos de investimento diferentes, e isso acaba sendo muito vantajoso. Só para poder explicar um pouco melhor como que isso funciona, imagina uma carteira que tenha ação, título público e cotas de outros fundos dentro dela. Se essas operações acontecem de uma forma fora do fundo, se uma dessas operações teve lucro, você paga imposto sobre essa operação, mesmo que tiver tido prejuízo nas outras 2, porque não é permitido compensar um com o outro, são naturezas diferentes. Já dentro de um fundo, independente do tipo de investimento, você só paga imposto sobre o lucro que efetivamente recebeu da soma das 3 operações. Isso pode gerar uma diferença muito grande quando a gente trata no longo prazo. Já com relação à tributação de investimentos feitos fora do Brasil, chamados investimentos offshore, o texto aprovado muda muita coisa e pode afetar de forma mais significativa, podendo inclusive provocar uma forte fuga de capital para outras regiões com tributação mais razoável um pouco do que está sendo proposto. O principal ponto de destaque para as empresas offshore é o fim do diferimento fiscal, que existia sobre o lucro de empresas controladas no exterior. A partir de agora, empresas com sede em paraíso fiscal, BVI, Bahamas, Cayman e outros lugares, elas terão o lucro tributado anualmente a uma alíquota de 15%, independente da distribuição desse lucro. O lucro pode continuar dentro da empresa e a pessoa dona dessa empresa vai pagar o imposto aqui no Brasil. Em relação à trust, houve uma grande evolução, pois o governo brasileiro nunca tinha sequer reconhecido a existência desse tipo de estrutura. E com essa aprovação passa a ter uma legislação específica, tornando o trust transparente em relação aos seus ganhos, que serão tributados ou pelo seu instituidor, no caso de trust revogável, ou pelos seus beneficiários, no caso de trust irrevogável, usando a mesma alíquota de que falamos anteriormente. Essa mesma tributação de 15% também vale para investimento de qualquer tipo feito fora do Brasil, independente de ser renda fixa, renda variável, derivativo, criptoativo, qualquer outra coisa que vai fazer investimento vai ser tributado e na mesma alíquota. E um ponto importante é que esse tributo não tem faixa de isenção, ou seja, todo mundo que tiver algum tipo de investimento fora do Brasil vai ter o imposto de 15% sobre o ganho, mesmo que seja um valor pequeno, usado para viagem ou para alguma outra função que tem esse dinheiro fora do Brasil. Nesses casos de
de investimentos internacionais, a compensação dos lucros e perdas acontece somente em ativos de mesma natureza, como a gente falou agora mesmo, e precisam ser pagos anualmente na declaração de imposto de renda pessoa física. Tanto para fundo exclusivo quanto para investimento offshore, todas essas novas tributações valem a partir do início de 2024. O que foi feito anterior a isso, caso o investidor queira e reconheça o lucro que já foi obtido, ele pode atualizar o valor dos seus investimentos para os valores fechados em 31 de dezembro de 2023 e para isso ele vai ter uma alíquota reduzida de 8%, que pode ser inclusive parcelado e tudo aquilo que a gente falou até agora só vai valer a partir de 2024. É importante destacar que tudo isso só tem valor efetivamente se for analisado e aprovado pelo Senado em até 45 dias, para depois seguir para a sanção do presidente. Caso o Senado altere algo nesse texto no meio do caminho, ele volta de novo para a Câmara de Deputados para poder ser aprovado e continuar o caminho. Nós vamos continuar acompanhando aqui o andamento desse projeto do governo e assim que a gente tiver mais novidade, a gente volta com um novo vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou queira mais informações sobre fundo exclusivo, offshore ou outras estruturas usadas para o seu planejamento financeiro pessoal, pode deixar seu comentário aqui embaixo ou entrar em contato diretamente conosco que a gente responde o mais breve possível. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que curta e compartilhe, pois isso nos ajuda a entender que estamos entregando algo que é relevante para você e indica para o algoritmo da plataforma que outras pessoas também podem ter interesse nisso. Agradeço por ter ficado até aqui e vamos trazendo novidade assim que for possível. Muito obrigado.